Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo na leitura da Palavra de Deus. Como é bom e agradável estar com você nesse momento tão importante que é da leitura da Palavra de Deus. Que o nosso bom e fiel Senhor está conosco, nós já sabemos, portanto, a leitura sempre é mais agradável, porque nós não estamos sós. Surpresa aí para vocês, gente, olha, não vamos sortear mais 3 Bíblias, desculpem vocês, tá? Mas nós vamos sortear, já temos em mãos, né, digamos assim, 7 Bíblias. Então, pelo menos 7 Bíblias serão sorteadas. Então, aguardem aí, tá? Então, você está correndo mais risco de ganhar uma Bíblia, né? A apostasia nos últimos tempos. Nós vamos ler os capítulos de 1 Timóteo 4, 5 e 6. Então, vem comigo, que nós já estamos começando o capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca. Exercita-te pessoalmente na piedade. Veja bem que piedade tem 2 significados. Nesse primeiro aqui, que nós vamos ver 3 piedades escritas aqui pelo menos, né? Nessa primeira piedade que está falando a Timóteo, nós vamos explicar ali embaixo o que é piedade, essa piedade aqui, tá bom? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. É a mesma piedade aqui. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, olha o que é piedade aqui nesse sentido aqui. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, piedade nesse primeiro sentido aqui é vida com Deus, é permanecer na palavra mesmo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, piedade nesse primeiro sentido é vida com Deus, né? Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Das viúvas, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, veja bem aqui, verdadeiramente viúva significa o quê? Significa que ela não tem filhos. Ela, além de ter perdido o marido, ela não possui filhos. Então, é por isso que eles dão essa ênfase. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade. Veja bem que essa piedade aqui já tem outro significado, que é de compaixão, né? Para com a própria casa e recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus.
Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Dos senhores e dos servos. 1 Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento é o lucro da piedade, né? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Apelo para Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Acerca dos ricos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazamento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O conselho final e a bênção apostólica. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o se desviaram da fé. A graça seja convosco. Encerramos mais uma leitura, mais um livro da Palavra de Deus, mais uma carta de Paulo. Que bênção maravilhosa. Amanhã nós iniciaremos a segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bom? E aguardem aí que surpresas surgirão. Já dei uma surpresa para vocês aí, né? 7 Bíblias, não só 3. Então vamos que vamos. Participando aí essa turma e vamos ser agraciados aí pela bênção dessas Bíblias com as quais nós faremos a leitura no próximo ano, juntos, tá bom? Um grande abraço para vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, que nós tenhamos a paz de Cristo como árbitro em nossos corações, que nós busquemos a paz, empenhemos para alcançá-la e no que depender de nós tenhamos paz com todos os homens em nome de Jesus, amém? Vamos!